Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos escutam. É muito bom ter a companhia de cada um para mais uma análise profunda. Com certeza, é sempre um privilégio. Bom, em qualquer sistema legal humano, se um juiz olha para uma pessoa, assim, claramente culpada, com todas as provas possíveis apontando contra ela, e do nada ele bate o martelo declarando essa pessoa 100% inocente, tipo, sem pagar pena, a gente chamaria esse juiz de corrupto, né? Ah, sem dúvida. Seria um escândalo absoluto. Uma quebra total da justiça. Pois é, mas hoje na nossa análise a gente vai olhar para o motivo pelo qual no Tribunal Divino esse exato cenário, que parece super escandaloso, é na verdade a única razão pela qual a humanidade tem alguma esperança. É um paradoxo incrível. Sim. E para destrinchar esse mistério, nós trouxemos um verdadeiro peso pesado hoje. O alvo do nosso estudo é o clássico livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. Olha, essa é uma obra simplesmente monumental. Tipo, é um pilar. E o que a gente vai fazer hoje é extrair o ouro de uma de suas seções mais densas. E cruciais, eu diria. A nossa missão hoje é focar no capítulo sobre a doutrina da justificação. O objetivo é esmiuçar mesmo as ricas camadas teológicas desse conceito. Separar o que as pessoas acham que é do que realmente é. Exato. Precisamos separar cirurgicamente o que é uma transformação interna do que é uma declaração legal, sabe? E entender como isso vira de cabeça para baixo a posição do ser humano diante desse tribunal divino que a gente comentou. Bom, e para começar a entender isso, Berkhof nos leva direto para a raiz linguística da coisa. Porque se a gente quiser entender a justificação de forma clara, temos que olhar para os idiomas originais da Bíblia. Sempre voltando para o original, né? Sempre. E o que é fascinante aqui é que o termo hebraico no Velho Testamento é hitzdik. E a palavra grega no Novo Testamento é dikaiô. Ambas carregam um sentido que é estritamente forense. Forense, quer dizer do tribunal. Isso, um sentido puramente legal. Elas significam declarar judicialmente que alguém é justo. Preste atenção nisso. Elas nunca, em momento algum, significam o ato moral de tornar alguém bom ou santo. Tá, peraí. Vamos explorar isso a fundo para criar uma imagem bem clara para quem nos ouve. Porque eu fico muito intrigada com isso. Claro, vamos lá. Pelo que estou entendendo, a diferença exata aqui é entre o papel de um juiz e o papel de um médico. Gostei. Como assim? Tipo, o que o Berkhof está dizendo é que a justificação é o juiz batendo o martelo e declarando o réu quite com a lei. Não é um médico prescrevendo um remédio, sabe? Curando um paciente que está doente e alterando a biologia dele por dentro. É uma mudança de status diante da lei, não uma mudança de natureza moral imediata. Olha, essa distinção entre o juiz e o médico é literalmente o cerne da questão. É perfeito. O Berkhof até aponta como a palavra grega dikaios, que está ligada à justificação, difere de outra palavra muito comum que é ágatos. Ágatos? É. Ágatos fala de algo que é bom em si mesmo, tipo algo que tem uma qualidade moral ideal. Mas dikaios fala de algo que está na relação correta com um padrão externo de justiça. Ah, entendi. Uma adequação à lei. Exato. Portanto, assim, quando a teologia diz que Deus justifica o pecador, está afirmando que ele está efetuando uma relação objetiva por meio de uma sentença judicial. Ele declara que as exigências da lei foram satisfeitas em relação àquela pessoa específica. Nossa, mas é aí que as coisas começam a ficar complexas na minha cabeça. Por quê? Porque, veja bem, se o significado original dessas palavras na Bíblia é tão clara e estritamente legal e declarativo, como foi que, ao longo dos séculos, a humanidade e a própria igreja confundiram tanto esse conceito? Ah, sim. A história complica tudo. Pois é, historicamente, a ideia de justificação virou uma grande mistura com a ideia de se tornar uma pessoa melhor, né? Virou. E a confusão foi profunda, sabe? Duradoura e, de certa forma, muito natural para a nossa mente humana. O Berkhof detalha bem o período antes da Reforma Protestante. O que acontecia nessa época? São com santificação. A ideia predominante passou a ser a da graça infusa. Graça infusa. Nossa, isso soa como uma espécie de transfusão espiritual. Como se Deus injetasse bondade diretamente na veia da pessoa. Exatamente isso. E convenhamos, faz muito sentido para a nossa lógica humana, né? Acreditava-se que a graça era infundida no homem, transformando ele internamente em alguém justo e bom. Certo.
E aí, em parte com base nessa nova bondade interna e nas boas obras que resultavam dessa mudança, os pecados eram gradualmente perdoados. Então era um processo. Sim, e o Concílio de Trento formalizou essa visão de forma muito contundente. Nos cânones 9 e 24, eles tornaram anátema, ou seja, amaldiçoaram oficialmente quem dissesse que a justificação ocorria apenas pela fé. Caramba! Amaldiçoavam quem dissesse que era sem a cooperação da vontade humana ou sem o aumento gradual proporcionado pelas boas obras. Então, para a pessoa comum daquela época, a justificação não era tipo um veredito de inocente no tribunal. Era um processo contínuo de melhoria. A pessoa devia viver numa ansiedade constante, imaginando se já tinha feito boas obras o suficiente para aumentar a justificação dela hoje, né? Precisamente. Era um peso psicológico e espiritual imenso. E foi exatamente isso que os reformadores precisaram resgatar. Foi o grande ponto de virada. Exato. Eles corrigiram esse erro histórico, apontando que a justificação é um ato instantâneo e completo da livre graça de Deus. É baseado unicamente na justiça de Cristo, que é creditada ou seja imputada ao crente. Sem a participação das nossas obras. Isso, e não envolve nenhuma mudança interior no momento exato dessa declaração. A mudança interior vem depois, no que a gente chama de santificação. Mas a justificação em si é puramente legal e externa. Eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque isso gera um desconforto instintivo na gente. Manda bala. Não parece incrivelmente perigoso, do ponto de vista ético, afirmar que as nossas próprias boas ações, tipo o nosso suor moral e a nossa melhora de caráter, não tem peso absolutamente nenhum para nos justificar diante de Deus? É uma ótima pergunta. Porque a nossa mente grita que a nossa moralidade deveria contar para alguma coisa. Se o meu esforço moral significa zero nesse tribunal divino, por que eu tentaria ser uma pessoa boa, afinal? Essa é, sem dúvida, a objeção número 1 que as pessoas fazem. Mas esse perigo que a gente sente só existe porque não compreendemos a magnitude absurda da transação que ocorre na justificação. Como assim, magnitude absurda? Quando a gente entende o abismo entre o padrão da lei divina e a capacidade humana, percebemos por que as nossas obras não entram na conta. Sabe, não é como tentar pagar a hipoteca de uma mansão usando moedas de 1 centavo. É como um criminoso condenado tentando subornar o juiz do Supremo Tribunal com um distintivo de plástico de uma fantasia infantil. Nossa, pesada essa imagem, mas muito clara. Os elementos negativos e os positivos. Certo. Então vamos dissecar a anatomia dessa sentença judicial. Quais são esses dois lados da moeda? O que efetivamente muda no status de uma pessoa quando esse martelo bate? Bom, vamos começar pelo elemento negativo. Ele consiste na remissão absoluta de todos os pecados. E, quando a teologia reformada diz todos são os passados, os presentes e os futuros. Todos mesmo. Sim, envolve a remoção de toda a culpa legal. Esse elemento se baseia naquilo que chamamos de obediência passiva de Cristo. Obediência passiva significando o que exatamente? Significando a submissão dele ao sofrimento na cruz. Cristo absorveu a penalidade, ele se fez maldição no lugar do pecador. Então a dívida legal é cancelada, o déficit é apagado. Tá, mas isso levanta uma dúvida prática e muito real. Se todos os pecados, inclusive os futuros, já estão perdoados legalmente no momento da justificação, por que uma pessoa de fé continua sentindo culpa quando erra no dia a dia? Faz sentido perguntar isso. Qual é a lógica de continuar pedindo perdão se o juiz já bateu o martelo para o futuro também? Essa é uma distinção muito sofisticada que o Berkhoff traz, viu? Na justificação, Deus remove a culpa legal, que é a sujeição à punição eterna no tribunal cósmico. Mas ele não remove a culpabilidade inerente do pecado enquanto a pessoa viver. Ah, entendi. Tem uma diferença entre a condenação e o ato de falhar. Exato. Um crente justificado ainda comete falhas. E esse erro rompe a comunhão relacional, gera um sentimento real de tristeza e de ofensa contra Deus. A sentença de absolvição é um ato do tribunal, sim, mas que precisa ser constantemente lembrado e aplicado na consciência da pessoa.
Então o pedido de perdão tem outra função? Tem. Pedir perdão no dia a dia não é reabrir o caso criminal diante de um juiz irado. É restaurar a paz e a harmonia na mesa de jantar com um pai amoroso. Nossa, essa imagem clarifica tudo. A mesa de jantar em família versus o banco dos réus. Muito bom, entendido. Mas e o elemento positivo? Por que apenas cancelar a dívida e perdoar os pecados não seria suficiente? Porque zerar uma dívida apenas coloca a pessoa no 0 a 0. Alguns teólogos do passado, tipo os arminianos e a escola de Piscator, eles tendiam a limitar a justificação a esse perdão simples. Só tirar a dívida. É como se apagassem o déficit e deixassem a pessoa exatamente onde Adão estava antes da queda, neutra, tendo que viver uma vida perfeita a partir daquele momento para fazer por merecer a entrada no céu. O que seria impossível, né? Totalmente. Mas a justificação descrita na Bíblia vai muito além do 0 a 0. O elemento positivo baseia-se na obediência ativa de Cristo. Ou seja, o fato de que ele não apenas morreu para pagar a conta, mas viveu décadas cumprindo toda a lei perfeitamente. Exato. E o crédito dessa vida perfeita é depositado na conta da pessoa justificada. Isso traz duas realidades gigantescas. Primeiro, a adoção como filhos de Deus. E repare, essa adoção é um ato legal de ser inserido na família divina, dando direito a todos os privilégios. O que é diferente daquela renovação interna que a gente falou. Sim, difere da renovação ética que acontece na regeneração. E segundo, garante o direito inalienável à vida eterna e à glória futura. O mérito para entrar no céu já foi alcançado por Cristo. Sabe, isso me lembra perfeitamente de uma imagem que o próprio texto de Berhoff menciona. Está no livro de Zacarias, no capítulo 3, envolvendo Josué, o sumo sacerdote. A cena é bem dramática. Eu adoro essa passagem. Josué está em pé diante de Deus no tribunal, usando roupas imundas, completamente cobertas de sujeira. O elemento negativo da justificação é o momento em que Deus ordena: tirem essas roupas sujas dele. É a remoção da culpa. Isso, a remoção da culpa legal, o apagamento da dívida. Mas Deus não deixa ele nu no meio da sala. O elemento positivo é quando Deus diz: vistam nele trajes finos e reais. Perfeito. Roupas majestosas que pertencem a outra pessoa, tipo ser vestido com um crédito de justiça que nós mesmos nunca conseguiríamos costurar. Essa é, sem dúvida, a metáfora visual mais precisa para o que a gente está discutindo. A justificação nunca é apenas remover o déficit. É depositar um tesouro incalculável na conta de alguém que estava falido. Tá, então, se Deus é o juiz e Cristo forneceu tanto o pagamento passivo quanto o crédito ativo, o que exatamente o ser humano está fazendo nesse tribunal? Boa pergunta. Como esse crédito é transferido para minha conta? E em que momento exato isso acontece? Para explicar essa mecânica, o Berkhoff faz uma distinção clássica entre a justificação ativa, que também é chamada de objetiva, e a justificação passiva, ou subjetiva. Certo. Vamos por partes. A justificação ativa ocorre no tribunal de Deus, fora de nós. É o ato eterno ou divino de declarar que as exigências da lei foram satisfeitas pelos méritos de Cristo em favor dos escolhidos. Isso antecede logicamente qualquer ação humana. E aqui é bem importante notar que o texto refuta uma ideia radical, né? A dos antinomianos. Pessoas que afirmavam que a justificação aconteceu desde a eternidade ou que tudo se encerrou ali na ressurreição de Cristo, eliminando a necessidade de qualquer experiência pessoal no tempo. Correto. O Berkhoff argumenta que o decreto eterno de Deus para salvar alguém não é a mesma coisa que a execução temporal da justificação. A justificação objetiva precisa ser apropriada, ela tem que aterrissar na realidade da pessoa. Tem que haver uma recepção. Sim. E é aí que entra a justificação passiva. Ela ocorre no coração e na consciência do pecador, transferindo aquele veredito objetivo para a experiência subjetiva e trazendo finalmente a paz real. E o mecanismo exclusivo pelo qual isso acontece é a fé. O que nos joga direto em um dos maiores campos minados teológicos de todos os tempos. Com certeza, o famoso debate. Porque qualquer pessoa que lê a Bíblia com atenção se depara com um aparente ringue de boxe entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago.
É genuinamente confuso, sabe? Paulo escreve em Romanos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí Tiago escreve com todas as letras que a fé sem obras é morta e que Abraão foi justificado por obras. É te dar um nó na cabeça. Como a teologia reformada olha para isso sem ver uma contradição gritante? É a grande pergunta. Muitos tropeçam exatamente aí. A chave que o Berkhof nos dá é entender o contexto e a retórica de cada um. A diferença se deve aos adversários específicos que eles enfrentavam e à esfera da justificação sobre a qual eles estavam discursando. Então vamos detalhar o porquê dessas estratégias. O que o Paulo estava combatendo no cenário dele? Bom, o Paulo lutava contra os legalistas. Eram pessoas tentando usar suas próprias realizações morais e rituais para subornar o juiz divino. Então ele precisava focar na justificação do pecador diante de Deus. Onde as obras não valem nada. Isso. Naquela esfera suprema, o mérito humano tem valor absolutamente nulo. O Tiago, por outro lado, enfrentava um grupo completamente diferente, que eram os antinomianos práticos. Eram pessoas que diziam, eu tenho fé, mas viviam vidas egoístas e ímpias. O famoso discurso vazio. Exato. Eles reduziram a fé a um mero assentimento intelectual. Tipo alguém que concorda que a Terra é redonda, mas isso não muda nada na vida prática da pessoa. Então, o Tiago muda o foco do tribunal de Deus para o tribunal dos homens. Brilhante, é exatamente isso. O Tiago está falando da justificação do crente diante dos homens, diante da sociedade. A verdadeira fé viva precisa produzir provas visíveis. O texto até lembra que o próprio Abraão foi justificado no sentido legal diante de Deus, lá em Gênesis 15, ao simplesmente crer na promessa. Bem antes de Isaac. Sim, isso foi muitos anos antes de oferecer Isaac, lá no capítulo 22. E esse capítulo 22 foi o momento em que a sua fé foi justificada, ou seja, comprovada publicamente perante todos através das suas obras. Isso me leva a tentar esclarecer o papel dessa fé como uma analogia. Porque muita gente acaba caindo no erro de achar que a fé é a nossa parte no acordo, sabe? Como se fosse um mérito. Isso, a nossa moeda de troca. Como se Deus dissesse, olha, você não tem obras perfeitas, mas se você tiver bastante fé, eu aceito isso como pagamento. Os arminianos, inclusive, tinham essa tendência de ver a fé como algo que Deus aceitava no lugar da justiça, como uma espécie de justiça rebaixada e mais acessível. É um perigo pensar assim. Mas o Berkhof usa um linguajar muito preciso. Ele chama a fé de causa instrumental ou órgão de apropriação. E essa precisão cirúrgica muda tudo. A fé não é a causa meritória. Imagine a seguinte cena. Um mendigo, que não come há dias, está sentado na sarjeta. Aí alguém imensamente rico se aproxima e estende a mão oferecendo um cheque de $1 bilhão. O mendigo, tremendo, estende a sua própria mão suja e pega o papel. Certo. A mão desse mendigo não tem valor de compra absolutamente nenhum. A ação muscular de estender o braço não comprou aquele $1 bilhão. A mão é apenas o órgão de apropriação. Ela é um instrumento que simplesmente recebe um dom que foi inteiramente providenciado por outro. A fé na visão reformada é exatamente essa mão vazia. Olha, é uma ilustração excelente e mostra por que o Berkhof e a teologia reformada são tão cuidadosos em não transformar a fé em uma nova lei ou em uma obra meritória. Se a fé fosse a base ou o pagamento da justificação, a gente ainda estaria dependendo de algo que brota de nós mesmos. E a nossa fé vacila o tempo todo. Muito! E como a nossa fé é frequentemente fraca, oscilante e imperfeita, a nossa salvação continuaria frágil. E nós viveríamos com aquele mesmo medo medieval que a gente mencionou antes. Agora, quando a gente declara isso de forma tão nua e crua, né, que a justificação é puramente pela graça, baseada na justiça de outro e recebida como um dom por uma mão completamente vazia, inevitavelmente o mundo racionalista se levanta da cadeira. Entender essa ausência de mérito humano atrai objeções muito ferozes de mentes mais modernas, não é? Sem dúvida nenhuma. O texto aborda como a teologia que o Berkhof chama de liberal com as suas tendências racionalizantes
levanta duas críticas muito pesadas a essa doutrina. Quais seriam? A primeira objeção é de ordem moral a respeito do caráter do próprio Deus. Eles argumentam o seguinte: declarar um pecador justo, quando moralmente ele ainda é imperfeito, é tecnicamente uma mentira. Seria um procedimento ímpio da parte de Deus, uma espécie de ficção legal que desonra a verdade. Entendi. Seria uma fraude cósmica. O juiz fingindo que o culpado não fez nada? Exatamente isso. Mas o Berkhof rebate brilhantemente mostrando o que acontece nos bastidores. Não há mentira ou ficção alguma, porque o pecador não está sendo declarado justo com base no que ele é em si mesmo. Tem uma base sólida. Sim, a declaração divina baseia-se num fato duro e real. O pecador está agora verdadeiramente revestido da justiça vicária e perfeita de Jesus Cristo, que lhe foi imputada. Houve uma transferência real de culpa e de crédito, pactuada na eternidade e executada na cruz do Calvário. A base da sentença é perfeitamente legal. Certo. E a segunda grande objeção que a mente racionalista levanta? A segunda é de ordem ética. Eles dizem que ensinar uma justificação puramente pela graça, garantida sem depender das obras, é algo subversivo e leva diretamente à licenciosidade. O famoso passe livre para o pecado? É a lógica de que, se minhas obras não ajudam a me salvar, então eu posso pecar livremente, sem consequências. Essa é a velha acusação que já acompanhava o apóstolo Paulo, né? Vamos pecar para que a graça abunde. E como o Berkhof desmonta esse argumento? Ele responde que essa objeção ignora completamente o que é a salvação de fato. Ela prova o exato oposto. A justificação é o único alicerce seguro e inabalável para a união vital e espiritual do crente com Cristo. Eles não vêm separados. De jeito nenhum. O homem que é justificado não recebe apenas um papel timbrado do tribunal, sabe? Ele recebe simultaneamente o espírito de santificação. Quando você é adotado, você recebe a natureza da nova família. Que mudança de perspectiva! A profunda gratidão por ter sido salvo de uma dívida impagável é o que transforma o coração humano, fazendo ele transbordar de boas obras. As obras se tornam um fruto natural da vida, e não a raiz que tenta forçar a árvore a crescer. E eu gostaria de amarrar esse ponto reforçando algo que eu considero vital para quem nos ouve. A graça não exclui de forma alguma a justiça de Deus. Tem muita gente que pensa que essa doutrina ensina que Deus simplesmente teve pena, fechou os olhos para o pecado e varreu a sujeira humana para debaixo do tapete cósmico. Isso é um grande equívoco. Longe disso. A substituição na cruz prova que Deus levou a sua própria justiça tão a sério, de forma tão absoluta, que exigiu que a dívida fosse paga até o último centavo. O próprio Cristo teve que absorver toda a ira e a pena para que a graça pudesse ser declarada de forma justa. A justiça foi executada no substituto para que o réu pudesse sair livre sem que o tribunal fosse corrompido. Olha, é a mais bela e profunda harmonia possível entre o amor insondável, que perdoa o miserável, e a santidade infinita que exige punição inflexível para o erro. É de arrepiar. Para resumir de forma vibrante toda essa jornada que fizemos hoje através das lentes do Berkhof, a justificação, na visão reformada, não é uma tentativa médica prolongada de curar o nosso caráter aos poucos para, quem sabe, um dia a gente ser aceitável o suficiente diante do Criador. Exato. É um ato grandioso, único, declarativo e judicial. Ele ocorre no Supremo Tribunal do Universo e não depende de forma alguma dos nossos méritos trêmulos ou das nossas boas intenções que sempre falham. Pelo contrário, repousa sólida e inabalavelmente na justiça alheia e perfeita de Jesus Cristo, que a gente apropria unicamente como um presente, através dessa mão vazia e estendida que chamamos de fé. É isso. E se me permite, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanhou até aqui, algo para ponderar ao longo do dia. Por favor. Nós focamos intensamente no fato de que a justificação é uma sentença absolutória, que remove a culpa legal, abrangendo até mesmo os nossos pecados futuros. Se isso é a mais pura verdade teológica, e o Criador do Universo não nos vê mais através das lentes da condenação, como essa realidade massiva deveria transformar a maneira como lidamos com a nossa própria ansiedade psicológica. Nossa, profundo. Pense no peso do remorso que a gente carrega e naquela busca exaustiva e incessante por provar o nosso valor no trabalho, nos relacionamentos, na sociedade.
Se o próprio juiz supremo já bateu o martelo e declarou que o nosso status definitivo é de aceitação completa e incondicional em Cristo, por que continuamos gastando tanta energia tentando atuar como nossos próprios advogados de defesa todos os dias? Uau! Voltar para aquele tribunal do começo da nossa análise e perceber que as portas de saída já estão escancaradas e nós já fomos vestidos com as roupas da realeza. É um conceito que explode a mente racional e acalma o coração ao mesmo tempo. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.